Bem, vamos gravar então a aula 27. Então nós vamos falar de divergência de lente, né? Lembrando que divergência de uma lente na verdade ele vai falar do grau da lente, né? Se uma lente tem um grau maior do que a outra, ou seja, se ela pode convergir ou divergir o raio em relação ao seu foco, tá? Então o primeiro exercício ele é teórico, ele fala o seguinte: na segurança baixa, o objeto O é colocado a uma mesma distância de duas lentes convergentes, L1 e L2. Um raio luminoso incide paralelamente sobre o eixo principal das lentes. Então tá aqui os raios, obviamente cada uma passou pelo foco. Sabendo que B, que é essa distância aqui, é maior do que A respeito das divergências V1 e V2 das lentes L1 e L2, respectivamente, pode-se afirmar que... Bem, vamos chamar aqui a teoria, para vocês verem então o conceito de divergência, né, que está na apostila de vocês. Então, está aqui do lado, depois eu vou apagar. É sabido que quanto menor é a distância focal de uma lente, mais abruptamente ela converge ou diverge raios de luz paralelos. Isto é, quanto menor for sua distância focal, maior é seu poder de convergir ou divergir. Ou seja, de acordo com essa última informação aqui, nós sabemos então que a lente 1 tem a divergência maior do que a lente 2. Então vamos procurar V1 é maior do que V2. Tem aqui? Não, todos começam pelo V2. Então a alternativa certa é aquela que vai falar que a lente V2 é menor do que a lente V1. Está aqui. Acabou a brincadeira, alternativa C. Vamos para o próximo exercício. Uma lente esférica delgada de convergência 10 dioptria, tá? Então, o que nós chamamos de grau aqui fora, né? Ou seja, no popular, a física vai chamar de dioptria, tudo bem? Então, ele já está me dando, na verdade, a divergência da lente. Ela é utilizada para obter a imagem de um objeto de 15 centímetros de altura. A distância que o objeto deve estar do centro óptico da lente para se obter uma imagem invertida. Opa, se ela é invertida, eu já sei que ela é uma imagem real. Se ela é real, né? Ela é invertida, com 3 centímetros de altura. Então, ele me deu aí várias informações. Lembrando que a fórmula de divergência é 1 sobre o foco. Tá bom? Então, vamos gravar isso daqui. Ah, mas por que ele me deu isso, professor? É muito simples. Porque ele não te deu o foco ali direto. Então, ele te deu a convergência da lente. Então você vai colocar 10 é igual a 1 sobre F. O 10 e o F são inversamente proporcionais, então você pode trocá-los de lugar. Então isso aqui vai dar 1 sobre 10. Tudo bem? Lembrando que se você resolver 1 sobre 10, então o foco vai dar 0,1. É dado em metros. Tudo bem, turma? Isso aqui é a mesma coisa que 10 centímetros. Beleza. Ele já tem o foco pela divergência. Então dá uma olhada, ele quer que distância, né, a distância que o objeto deve estar do centro óptico. Ou seja, ele quer o P. Ok? Então, o que mais ele me deu aí de informação? Acabei de achar o foco, então vamos colocar aqui as nossas informações. Acabei de achar o foco que vale 10 centímetros pela divergência. Tudo bem? A imagem do objeto de 15 de altura. O que é isso daí? Ó, a imagem de um objeto de... é o O. Então ele já está te dando o O. 15 centímetros de altura. Ele vai querer saber... Ó, a imagem tem 3 centímetros. Então está te dando o I lá embaixo. Dá uma olhada, turma. A imagem é menor do que o objeto. A lente é real, é convergente. E... eu sei que isso aqui é irreal invertido. Se a gente for lembrar um pouco na nossa memória, olhar, no caso na página 172 lá da apostila do objetivo de vocês, as 3 primeiras formações de imagens que está sendo ensinada naquela página, né, que manda completar o quadro, né, é um quadro de exercícios. Ele está dizendo o seguinte, que quando o objeto está antes do ponto antiprincipal, a imagem vai ser real invertida e menor. Se ele está em cima do ponto antiprincipal, ela é real invertida igual.
E se ele está entre o antiprincipal e o foco, ele é real invertido e maior. No caso aqui, eu estou vendo que a imagem é menor. Então ele está antes do ponto antiprincipal. Tá? Só para a gente relembrar, porque tudo isso são informações úteis para a nossa PGA. Bem, eu tenho o foco, tenho o O, tenho o I. Tudo bem. Então, eu quero achar o P. Então nós vamos lembrar daquelas equaçõezinhas do aumento linear, né? Então I sobre O, F sobre F menos P. Então eu posso usar essas aqui. Ok? Então quem é o I? O I é... mas a imagem é invertida, professor. Então é menos 3. Tem que lembrar disso. Tem que lembrar daquela tabelinha. Tá? Se não lembrar, é um sério candidato, né, esse aluno, a errar o exercício. Quem é o foco? Meu foco é 10. Eu achei. 10 menos P. Bem, beleza. Vamos fazer então a multiplicação aí. Então vai ficar 15 vezes 10 dá 150. Menos 3 vezes 10 vai dar menos 30. E menos 3 vezes menos P vai dar mais 3P. Eu vou mandar esse 30 para lá, então vai dar 180. É igual a 3P. O 3 vai dividindo, então 180 dividido por 3 vai dar 60. Pronto, acabei de achar o valor do P. Tudo bem? E é o que ele queria, né? Ou seja, alternativa A. Então está resolvido aqui o exercício 2. Bem, exercício 3. Vamos lá nesse exercício 3. Duas lentes delgadas, uma convergente e outra divergente, com distâncias focais respectivamente iguais a. Então vamos colocar a primeira aí, vamos chamar de F1, que é da lente convergente, 1 metro. A F2, que seria o foco da segunda lente, vamos colocar então menos 2 metros. Encontram-se justapostas. Um objeto é colocado a 3 metros das lentes. Então, na verdade, ele já está te dando aí uma informação útil, ok? Mas antes da gente fazer alguma coisa, a gente tem que analisar essas informações que ele está dando, ou seja, tem que colocar o sinal. Volto a falar. O sinal é importante quando você tira do texto, tudo bem? Então, o objeto é colocado a 3, o objeto é colocado a 3 metros das lentes. Então, essa é uma informação importante, entendeu? A distância entre a imagem e o sistema de lentes. Então, dá uma olhada, essa é a pergunta. Ele quer a distância entre a imagem e o sistema de lente, tá? Que são consideradas de espessura desprezível. Bem, beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é fazer uma vergência equivalente. Tudo bem? Eu tenho que fazer uma vergência equivalente. O que seria isso, professor? Eu tenho duas lentes, eu não posso considerar então esses dois focos juntos. Eu vou ter um tal de foco equivalente aqui. Tudo bem? Não posso, não tem como, eu uso um e depois os outros, não existe isso daí. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 1 sobre o foco equivalente. E aí eu vou usar 1 sobre F1, que é 1 sobre 1. Né? Seria somado, mas como o outro é negativo, já vamos colocar aqui 1 sobre F2, ou seja, 1 sobre 2. Ok? Aí a gente vai fazer MMC entre 2 e 1. Professor, mas precisa de MMC? Na verdade, não, né? 1 e 2 é 2, mas alguns alunos ainda insistem em fazer. Então a gente fala por isso. Mas sempre pega um múltiplo, né? Como eu venho falando nos outros exercícios. Então, MMC entre 1 e 2 é 2. 1 em qualquer número é um número, tudo bem? 2 dividido por 1 é 2, vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 1 sobre a frequência não, foco equivalente. E 1 sobre 2. Bem, multiplicando aí, né? Em cruz, ou só invertendo, nós chegamos que o foco equivalente é igual a 2, certo? Então tá aqui. Agora eu tenho um foco para eu começar o meu exercício.
que eu não, em hipótese nenhuma eu poderia fazer ele usando dois focos diferentes. Beleza. Então já achei. Esse aqui é chamado de teorema das vergências, tudo bem? Ou seja, quando eu tenho duas vergências, tá, das lentes justapostas, tá na página 180 isso para vocês. Vocês vão somar as vergências, ou seja, a vergência de uma é somada com a outra. Lembra que eu falei isso na sala de aula? E como uma é convergente e outra é divergente, é como se vai ocorrer de fato uma subtração. Tudo bem? Bem, o fato é que já chegamos nesse foco equivalente. Agora vamos usar a equação de Gauss normal. Vamos até a cor vermelha para diferenciar. Então, 1 sobre o foco equivalente, que eu já sei que ele vale 2, é igual a 1 sobre P, entendeu? Ah, professor, então o que ele tem aqui? Ó? O objeto é colocado a 3, então esse é o P. Tudo bem? 1 sobre P mais 1 sobre P'. É o que ele quer, dá uma olhada. Ele quer a distância da imagem até as lentes. Então ele quer o P'. Então tá aqui, ó. Pronto. Tá montada a equação de Gauss, agora é só resolver mesmo. Então vamos lá. Eu vou mandar esse 1/3 para lá, então vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 3 igual a 1 sobre P'. O MMC entre 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 é 3. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1 é 2. Bem, o P', aqui vai dar 1 sobre 6. Eu já cheguei no valor do P'. É só inverter, né? O P' então vai dar 6 metros. Que era exatamente o que ele queria, né? Então, dá a alternativa E. Então, exercício 4 aqui para fechar essa aula sobre as vergências, né? E depois a gente já tem a equação de Rayleigh. Ao associar duas lentes delgadas de distâncias focais, F1 e F2, bem, pelo sinal, ele nem precisava ter falado que as duas eram convergentes, tudo bem? E ele quer, na verdade, que você vai ter um sistema equivalente a uma lente de convergência. Então, dá uma olhada nesse exercício. Bem, V equivalente seria, né? É igual a V1 mais V2. Bem, beleza. Quem é o V1? Eu já tenho o foco. Então vamos calcular o V1 aqui do lado. V1 não é 1 sobre o foco 1. Então V1 é 1 sobre... Ah, professor, mas ali está 10 centímetros. Mas você não pode usar centímetros. Tem que passar para metros. Se usar isso aqui, vai errar. Então esse aqui, 10 centímetros em metros, é 0,1. 1 dividido por 0,1 vai dar 10. 10 dioptria. Pronto, tá aqui. Já sei o valor de V1. Então V equivalente, né, é igual a 10 mais. Vamos calcular agora o outro, V2. Ele seria 1 sobre o foco 2. E eu sei que o foco 2 é 40 centímetros. Mais uma vez, não pode usar em centímetros. Tem que ser em metros. Ou seja, 0,4 metros. Fazendo esse cálculo, isso aqui vai dar 10 dividido por 4, que dá 2,5. DI. Então você coloca aqui 2,5. Bem, 10 mais 2,5 costuma ser 12,5, né? Qual a unidade? DI. Que dá a alternativa D. Então, tá feito aí o módulo sobre as vergências. Bem, espero que vocês tenham entendido e, caso seja necessário, assistam quantas vezes for necessário para vocês entenderem, tá? Tirarem alguma dúvida que porventura acabou ficando ou na sala de aula ou até aqui mesmo, tá? Então, um abraço a todos.